Olá, pessoal, tudo bem? Essa semana nós vamos reforçar aí o que a gente falou na semana passada sobre a primeira condicional e a segunda condicional, the first conditional and the second conditional. Bom, nós vamos falar principalmente aí da parte dos verbos, né? Então, a primeira condicional, ela vai ter, claro, a gente tem sempre uma sentença, duas sentenças aí, né? Então, a primeira condicional, na primeira sentença, você vai ter o verbo no infinitivo, que ele pode ter aí o uso do S ou do ES quando for a terceira pessoa, que a gente vai ver isso. E na segunda sentença, eu vou usar o will, se for afirmativa, e o won't com frase negativa. Então, vamos ver aqui. Aqui nós temos dois verbos. Na primeira frase, na primeira sentença, nós vamos usar o verbo go e na segunda sentença, nós vamos usar o verbo get, né? Ou get. Então, eu tenho aí, if the lion goes away, I will get down, né? Então, aqui está dizendo, se o leão for embora, porque o verbo go mais o way fica ir embora, né? Então, se o leão for embora, eu irei descer. Get down seria ficar embaixo ou descer, né? Então, aqui na primeira frase eu vou ver goes, que é o verbo go mais es, porque se o leão for embora, né? Então, ele, terceira pessoa, ele, o leão, então eu vou usar go mais o es fica goes away. Então, if the lion goes away, I will, eu irei, né? Get down, eu vou descer ou irei descer. Então, esse will, né? Ele tá na afirmativa. Se fosse negativa, seria I won't, eu não irei, tá? Então, aqui a gente vai ver que nessa frase a ideia é qual? Que é certeza, se o leão for embora, ele desce, tá? Que a gente já tinha falado um pouquinho do significado aí da primeira e segunda condicional. Então, aqui, ó, eu já expliquei, né? Seria I go, então, quando é ele, é he goes, porque tá falando do leão, né? The lion goes away. O leão foi embora. Quando o leão for embora, né? E I get it, quando é futuro, I will get it. I will get down. Eu vou descer, tá? Então, aqui, ó, o verbo get é ganhar, conseguir, chegar, ficar, né? E tem vários significados. Então, aqui, ó, if I don't take a umbrella, it will rain, né? Então, aqui, se, que é o if, I don't take, se eu não levo, ou se eu não levar a umbrella, um guarda-chuva, it will rain. Então, irá chover. Então, aqui tem o verbo com o will, tá? Então, se eu não levo um guarda-chuva, vai chover, né? Então, assim, é quase uma certeza. É uma probabilidade muito grande, né? Se eu não levar o guarda-chuva, vai chover. E eu tenho aqui o take, tá? Que ele usou o don't na frente, né? O don't, que é o negativo. E eu tenho o will, que é futuro. Então, sempre a primeira frase é no simple present e a segunda frase é futuro com o will. E o verbo take, ele também tem vários significados, que é tomar, levar, tá? Aqui, um outro exemplo. If I get a free breakfast, né? Se eu ganhar, porque o get também significa ganhar, né? Se eu ganhar ou se eu ganho um café da manhã grátis, I will, mas aqui ele vai reduzindo, então fica I'll get fat. Eu ficarei gordo, ou eu vou engordar. Se eu ganho um café da manhã grátis, se eu ganhar um café da manhã grátis, eu vou engordar.
Então, aqui o get, aí, nesse caso, vai ser ganhar, tá? Então, o get fat é ficar gordo ou engordar. Outro exemplo. If I watch TV, I want to do my homework. Então, se, if, né? I watch TV, se eu assisto TV, aqui é o negativo do will, ele vai virar want. I want to do my homework. Eu não vou fazer, eu não farei o meu dever de casa. Tá? Então, se eu assisto TV, eu não vou fazer o dever de casa, que é uma coisa certa. Então, watch TV, assistir TV, e aqui o will not, a gente fala won't. Tá? Então, won't do, eu não vou fazer. E agora a gente vai falar dos verbos quando é segunda condicional, né? Então a gente falou na outra aula da primeira condicional e da segunda condicional. A segunda condicional não é uma certeza, uma probabilidade muito grande. Então a segunda condicional ela vai ser uma hipótese, algo que poderia acontecer ou não, né? Mas não aconteceu, né? É uma hipótese, se acontecesse, se tivesse acontecido, né? Então aqui eu tenho if you had a twin, se você tivesse um gêmeo, I would still choose you. Eu escolheria, eu tenho would em vez do will, e esse would ele vai transformar o verbo no iria, né? Iria, então iria escolher ou escolheria. Então, I would still choose you. Então, se você tivesse um gêmeo, eu escolheria, e tem o still, que significa ainda, ainda assim, né? Eu escolheria você. Então, você vai ver que o verbo have, ele vai estar no passado, então ele vai ser usado o verbo had, né, que é o passado do have. Então, if you had, se você tivesse, I would choose, então eu escolheria, né? Então, sempre esse would na frente de um verbo, ele vai ser comeria, escolheria, faria, né? Ou você usa iria escolher ou escolheria, tanto faz. Aqui um outro exemplo. If I were a book, se, né, eu fosse um livro, e aí eu coloco aqui, I would be Harry Potter. Eu seria, be é o verbo ser, estar, então I would be, eu seria Harry Potter. Então, se eu fosse um livro, eu seria Harry Potter. Tá? Então, qual seria a atividade dessa semana? Então, você vai completar aqui. Primeiro, na primeira condicional. Então, você vai pensar em algo provável de acontecer, que é a condicional 1. E vai completar as frases com a sua opinião. O A. If I win a lottery, se eu ganhar na loteria, então você vai ter que falar, eu vou fazer tal coisa, né? Se eu ganhar na loteria. Então, eu comprei um bilhete, né? Então, eu comprei um bilhete. Então, se eu ganhar na loteria, eu vou fazer tal coisa. Então, é futuro com will, né? Você vai usar uma frase aí, futuro com will. Ou eu não irei fazer alguma coisa. Aí vai usar o won't. If I meet my best friend, se eu encontrar aí meu melhor amigo ou minha melhor amiga, eu irei fazer alguma coisa. Eu vou fazer alguma coisa, né? Agora você vai fazer diferente, você vai pensar numa hipótese de algo que poderia acontecer, mas não aconteceu, algo que é impossível ou pouco provável, que é a condicional do tipo 2, e completar as frases com a sua opinião. Então, if I were president of Brazil, se eu fosse presidente do Brasil, né? Se eu fosse presidente do Brasil, mas eu não sou, né? Então aí é uma coisa que poderia acontecer, uma hipótese, é pouco provável. Se eu fosse presidente do Brasil, né? Então aqui eu vou usar o would, né? Então eu tenho que usar eu faria, eu seria, eu, né? Sei lá, eu viajaria, né? Aí você vai ter que usar o would para colocar a segunda frase.
aqui, if I were a animal, se eu fosse um animal, eu seria, I would be, né? Então, eu seria tal animal, tá? Então, aqui é só para vocês começarem a ter uma ideia da diferença entre o acondicional do tipo 1, usando o will, e a condicional do tipo 2, usando o would. Ó, voltando lá só para lembrar, né? Então, aqui, ó, eu usei o will, tá? Na condicional do tipo 1, o will também, na segunda frase. E na condicional do tipo 2, eu usei would. I would choose, eu escolheria, né? I would be, eu seria. Tá? Então, condicional do tipo 1 com will, condicional com tipo 2, would, tá certo? Essa seria a atividade da semana. Tenha uma boa semana e um bom trabalho.